recebendo no estúdio da Rádio Independente Guilherme Tchê, vice-prefeito da prefeitura aqui de Lajeado. E temos algumas pautas, né? A questão da cheia, de novo, né? A questão do atendimento que foi feito, a questão das famílias que acabam sendo retiradas de suas casas e que voltam, algumas vieram, ficaram um dia em casa, já voltaram para o parque porque teve uma outra enchente. Se não tem como a prefeitura fazer algo, falávamos sobre isso na quarta-feira aqui com o promotor Sérgio Diffenbach. Mas começar pela situação da ponte, do projeto que foi apresentado agora há pouco pelo empresário Roberto Lucchesi, da Lial, propondo uma ponte entre Lajeado e Estrela. Pegaria ali fundos da Univates, pegaria o paredão ali do bairro Carneiros e pegaria também lá proximidades do aeródromo em Estrela. Uma ponte menor em relação àquela ponte entre Estrela e Cruzeiro do Sul, um menor investimento, menor tempo para ela ficar concluída, mas que seria por dentro da cidade, não chegaria diretamente nas rodovias. E aí temos dois projetos, Guilherme Tchê, e a gente tem falado com autoridades para saber sobre se tem uma definição de qual é o melhor projeto, se é muito cedo ainda para falar sobre isso, se é possível fazer as duas. Eu sei que se busca essa verba aí junto ao governo, ou aos governos, né, mas principalmente o estadual por parte do FUNRIGS. E você veio de lá, né, da reunião onde segue a prefeita Gláucia Schumacher. A Anvats está reunida no HBB hoje. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Até primeiro justificar, a Gláucia acabou, estava marcado para ela vir, ela acabou, como o debate lá com o senador, também a questão das pontes permanece acontecendo, acabei vindo no lugar dela, aí substituição de última hora. Que bom que veio, estamos bem representados, mas que bom que veio, né? Alguém da prefeitura, e a gente está acostumado, volta e meia falando contigo também, né, Guilherme? Então, na verdade, uma semana intensa, né? Se formos pensar, começamos com uma enchente, um problema histórico e uma situação que vamos continuar convivendo. Mas, felizmente, agora na sexta-feira, talvez a gente esteja discutindo soluções para o futuro, que é o nosso papel e o papel enquanto sociedade. Problemas, dificuldades sempre vamos ter, mas temos que olhar para frente e enfrentar os desafios. Então, até trazer duas pautas que estavam em discussão lá. Primeiro, a apresentação de uma outra alternativa de ponte, essa entre Lajeado e Estrela. A gente sabe que já tem um projeto apresentado entre Cruzeiro e Estrela. Temos também um pedido já protocolado junto à NTT de uma ponte ao lado da BR-386, que seria uma ponte que se incluiria no atual contrato de concessão. E uma coisa não inviabiliza a outra, né? O que está em discussão e a Anvat provavelmente deve tomar a decisão até o meio-dia, se esse novo projeto apresentado agora pelo Lucchesi, se ele também será protocolado como um projeto regional, o que Lajeado e Estrela também vêm conversando. São decisões que impactam não só a cidade, porque reforçamos, quando a gente fala de ligações, seja BR e RS, estamos falando de ligações regionais. Ficamos felizes que tem mais um projeto, mais uma alternativa. É um projeto diferente da ponte entre Cruzeiro e Estrela, né? É um projeto que ele consegue ser um pouco mais curto, a extensão ali. O lado de Lajeado tem uma cabeceira já mais alta, mais fácil de fazer. Isso impacta também nos valores, mas também sabemos que esse projeto, da mesma forma que ele resolve um problema, ele cria outros gargalos que, caso esta ponte seja aprovada, eles necessitam ser enfrentados, né? Porque ela acaba caindo na Bento Rosa, dentro de Lajeado, ali nas proximidades da Univates, e vamos precisar, daí sim, buscar recursos também para facilitar as vias de ligação ali, porque é uma ponte que será uma alternativa, em especial nas grandes cheias, e receberia daí um tráfego de caminhões também. Deixa eu só trazer informação que o pessoal que está só pelo rádio, se for para a live agora, imagens aéreas feitas pelo Nicolas Horn, mostrando exatamente os pontos, né? Tanto o lado de Lajeado quanto o lado de Estrela, o aeródromo, essa parte da Univates aí que o Guilherme Tchê está falando. Então a gente vai seguir mostrando um pouco onde é que seria essa ponte sugerida aí pelo Roberto Lucchesi. Então só para reforçar, a definição se a Anvat apresenta ou não deve acontecer em seguida, mas apresentando... Hoje ainda? Hoje. Apresentando o projeto enquanto região, um projeto não exclui a outra, claro que a princípio as duas seriam, se buscaria via FUNRIGS, e daí sim cabe ao governo do estado a avaliação, daqui a pouco, dos dois projetos, se os dois são viáveis, se não são viáveis, ou no caso não, entendemos que
em termos de mobilidade regional, vale a pena escolher uma ou outra. Essa discussão ela não cabe aos municípios e não cabe à região. De certa forma, é uma discussão que se amplia para o Estado, porque esse recurso ele seria viabilizado via Funrix, que tem um comitê que faz a aprovação desses recursos. Aquela terceira ponte ficaria com a CCR, não seria nada a ver Isso, com o Funrix, né? A terceira ponte que já foi encaminhado o pedido é via NTT, na verdade, que é a agência reguladora, mas seria incluída via CCR. Então, mas aqui é um tema bem delicado, né, Guilherme? Porque, bom, primeiro a Anvat, e é a Anvat que vai decidir isso, ou a SIC também, a AMAT, eu vi que está lá presente também, né, a VAT, né, dos vereadores, porque quem é que vai dizer, olha, vamos levar esse projeto aqui, mas ao mesmo tempo nós podemos dizer o seguinte, olha, vamos colocar esse, mas a tendência é que seja aprovado esse e não o outro. A região não deveria definir qual é o melhor projeto ou lançar os dois, porque daqui a pouco o governo do estado vai poder escolher e vai ficar aquela dúvida, olha, escolhido o projeto que não seria o ideal para a região, porque é um assunto bem delicado e ao mesmo tempo tem que ser ágil para aproveitar a verba do Funrix. Como eu disse, a discussão ainda está acontecendo e provavelmente a decisão vai ser tomada logo mais, mas até o prefeito Moisés, que é o presidente da Anvat, o que ele, salvo engano, ele sinalizou numa entrevista ontem, dizer, que daqui a pouco podemos apresentar, dizer, o projeto prioritário é o projeto A ou B, mas apresentamos esta alternativa caso o governo do estado entenda que o mais viável seja outro. O que nós temos de positivo? Estamos falando aí de 3 pontes, 2 via governo do estado e uma via a concessão, a própria concessão existente. E nós sabemos que, neste momento, por tudo que passamos, ter ao menos mais uma travessia, se pudermos ser 2, 3, melhor, mas termos ao menos mais uma travessia aqui na nossa região é importante, até por precaução, daqui a pouco, de termos mais um evento extremo e daí sim termos um dano definitivo na ponte, nas atuais 2 pontes, né, sobre o Rio Taquari. Mas precisamos olhar para o futuro e torcer para que o pior não aconteça, mas estarmos preparados caso aconteça. E Pelo que eu entendi desse projeto, o aeródromo deixaria de existir e aí se construiria um outro aeroporto regional, e também é uma outra pauta que é importante se discutir. Sim. E o que eu achei bem interessante é que a cota é 42, né, da enchente, ou seja, essa aí não pegaria nunca, né? Quero acreditar nisso, né? Para chegar a 42 seria 9 metros a mais do que foi a enchente de maio, que foi a maior da história. Eu não sei quanto é a altura da outra ponte. 32 a atual ponte do Taquari. Não, eu me refiro à ponte, aquela da Lajeado Estrela, Estrela Cruzeiro. Salvo engano, é mais ou menos a mesma cota. Aquela ponte também está na cota 40 aproximadamente. Eu não sei o dado exato, mas ela está com uma folga. E do aeródromo, daí é uma discussão posterior. O próprio Roberto Luquezzi sinalizou que já tem em vista outra área para criar, não deixar a região sem o aeródromo. Lembrando, né, que, claro que sem entrar o aeródromo pertence à Estrela, mas esse aeródromo ele também tem alguns desafios porque ele está numa área alagável e também, de certa forma, numa zona de arrasto ali que acaba, talvez, dificultando investimentos mais maciços. Mas isso, enfim, nós temos que ir nos adaptando, vivemos momentos extremos e até aproveitando, porque quando a gente fala de soluções para o futuro, hoje nessa reunião que está acontecendo, o pessoal da Sertel, o Júlio Sala, que ele estava inclusive apresentando agora, o Júlio Sala, que era além de representante da Sertel, ele é membro, vice-presidente do comitê da Bacia Taquariantas. E quando nós falamos de enchentes, nós temos projetos estruturantes que podem mudar a realidade da região. E quando a gente fala em projetos estruturantes, a gente aqui, pela característica do rio, diques não resolvem. A gente precisaria de diques de mais de 20 metros, o que é uma obra de engenharia totalmente impossível de acontecer em toda a nossa região. Mas nós podemos falar de barragens de contenção ou barragens, daqui a pouco, que gerem energia, mas em que em momentos de cheia sejam esvaziadas para servir de contenção. E eu entendo que este é uma pauta que a região como um todo deve levantar e deve brigar, porque o que as barragens de contenção possibilitariam? Não que nós não tivéssemos enchente, vamos continuar tendo pela característica do nosso vale, mas que nós pudéssemos reduzir o pico máximo de cheias. Então, daqui a pouco, ao invés de conviver com uma cheia de 30 metros, teríamos condições de reduzir 2 ou 3 metros. Cheias de pequeno porte, daqui a pouco, acabariam. Daqui a pouco, uma cheia de 22 metros, com um dimensionamento adequado de barragens de contenção, a gente conseguiria eliminar essas cheias. Essas duas que tivemos, por exemplo. Então, é uma discussão que a região tem que levantar, só que assim,
não é uma coisa simples, a gente está falando de dezenas de barragens, de pequenas barragens de contenção, que tem um custo aí milionário, ou talvez até bilionário, mas quando a gente botar na ponta do lápis os prejuízos que as cheias nos causam enquanto região, essas barragens podem se viabilizar. E aí sim, nós temos que ter os projetos, já existem alguns projetos, existe uma discussão dentro do próprio Comitê Taquariantas, e aí sim nós temos que buscar recursos para viabilizar, mas eu entendo que, para mim, mais do que desassoreamento, mais do que ações pontuais, as barragens de contenção são medidas estruturais que mudariam a dinâmica da região nas próximas décadas. E que em algum momento precisa começar a ser falado e feito, né, Gui? Continuando nesse assunto enchentes e suas consequências, tem a questão também das famílias atingidas, né, especialmente até a cota 23. E aí a gente traz esse questionamento, né, da possibilidade de talvez tirar não é bem a palavra, né, mas deslocar essas pessoas, oferecer um outro local para que elas possam viver também com tranquilidade, né, porque viver com aquela expectativa de que será que chega, será que não chega, e a gente sabe que pelo menos essas menores vão, né, de certa forma chegar ou muito perto, vão chegar até essa cota. Então, há alguma possibilidade, algo que possa ser feito para que esses locais não sejam habitados, na verdade, né? Então, esse é um desafio histórico e complexo, tá? Primeiro, o plano diretor de Lajeado, ele não permite construções abaixo da cota 27. Essa já é uma regra. Então, muitas da ocupação que a gente tem abaixo dessa cota, ok, é uma situação histórica, mas ela não tem, ela ocorre de forma informal, tá? Sem a devida autorização. Quando a gente olha em perspectiva histórica, nós já tivemos a remoção de muitas famílias dessas áreas e o que a gente observa? É a reocupação. A própria criação do Parque dos Dique, quem se lembra mais no passado aí, existia uma ocupação muito maior de forma irregular ali. O que se fez? Se retirou muitas famílias e se construiu o parque como forma de ocupar aquela área e evitar a reocupação. Infelizmente a gente vê que ainda acontece a ocupação. Eu até cito assim, mas não se retira as famílias das zonas alagáveis. Agora, quem se lembrar do Parque Ney Santos Arruda, ali durante o governo do prefeito Marcelo e da Gláucia, foram retiradas cerca de 8 famílias ali, muito próximo da rampa ali no Porto dos Bruda. Onde era para ter um polo gastronômico, né? Isso. E agora assim também ficou, né? Por exemplo, então, aconteceram nos últimos anos remoções de família e, felizmente, ali a gente colocou um parque que evita a reocupação da área. Sim, temos que enfrentar esse desafio, talvez seja uma das principais pautas para os próximos anos. Precisamos buscar retirar as famílias até a cota 23, e mais do que retirar, o grande desafio não é só retirar, é evitar que seja reocupado. E aqui eu tenho uma opinião pessoal que nós temos que endurecer um pouco mais. Uma vez retirado e dado a dignidade para essas famílias buscarem um outro local, o município tem que ser um pouco mais duro para evitar a reocupação. Então, isso já tem acontecido, essa questão de reocupação? Sim, nós temos observado, infelizmente, que desde maio do ano passado, parte das famílias que moravam lá saíram, inclusive estão uma parte em aluguel social, e o que a gente vê? As casas sendo alugadas ou ocupadas por outras pessoas. Pessoas que não estavam lá antes de maio de 2024. Pessoas que daqui a pouco vieram para Lajeado, que vieram trabalhar nas redondezas. Enfim, é uma discussão muito complexa e que ela sensibiliza, né? Porque a partir do momento que o município daqui a pouco endurecer, vai tirar o Guilherme da cota 22 e vai demolir aquela casa para evitar uma nova ocupação, sensibiliza, né? Quando tu está derrubando uma casa, sensibiliza, tu está derrubando a história de uma pessoa. E a dificuldade de Lajeado, historicamente, foi que as pessoas buscam voltar para essas áreas, porque é uma zona muito próxima do centro. E a gente sabe, quando a gente vai realocar essas famílias, pela característica de Lajeado, é impossível a gente conseguir localização no centro. Então, a gente acaba colocando em bairros mais afastados e as pessoas, muitas vezes, não se adaptam. É por isso que é triste, mas a gente vê pessoas que convivem, a própria Rádio Independente entrevistou aí na última cheia, pessoas que convivem com as cheias há mais de 50 anos e sofrem com isso, mas se daqui a pouco oferecer uma alternativa, elas vão preferir continuar convivendo com a cheia em alguns momentos do que morar a 3, 4, 5 quilômetros do centro. Mas, enfim, é um desafio, nós temos que enfrentar.
E temos que levantar essa bandeira e, enquanto sociedade, nós temos que também ter a compreensão que isso vai gerar desconforto. E daqui a pouco dizer, retiramos as famílias, quem voltar a ocupar o espaço, daqui a pouco não vai ter o suporte nos momentos de cheia, né? Quando eu digo suporte, existem municípios ao nosso redor que não oferecem transporte para a retirada das famílias. Cada uma tem que... E lá já tem essa característica de dar esse suporte, porque é um suporte comunitário, né? Nós queremos preservar o patrimônio das famílias. Mas quantas famílias foram retiradas na cota, até a cota 23? Porque nós tivemos mais de 100 famílias, mas muitas eram de cotas acima, né? Na primeira enchente, Na né? primeira enchente acabou sendo retirado mais pessoas, porque a lembrança da tragédia ainda era mais marcante. Foi a primeira cheia que nós tivemos, assim, com as famílias de volta para casa. Tivemos 100 famílias retiradas. Nessa última agora, do último final de semana, tivemos 62 famílias retiradas, que a princípio é o número que nós temos de famílias vivendo até a cota 23. Então seriam 62 famílias que o município teria que realocar. Isso. Dessas 62, Guilherme, temos as informações de quantas pessoas estão morando ali há pouco tempo que não estavam na enchente de maio, ou seja, que não deveriam ter acessado esses espaços porque eles já não são para ser habitados? Na primeira enchente das 100 famílias, salvo engano, cerca da metade não residia nesses locais antes da cheia de maio. Então, foi uma ocupação recente. A gente tem uma presença considerável de imigrantes que vieram para Lajeado nos últimos tempos e acabaram, talvez pela disponibilidade dos imóveis, acabaram ocupando essas áreas. Mas temos que enfrentar, temos que buscar alternativas. E qual é o grande desafio do município? Esses programas federais e estaduais que vão contemplar as famílias com casas, muitas dessas famílias até a cota 23 não foram contempladas, porque as casas delas não foram destruídas. Se priorizou, isso são regras, não é regra do município, é regra em específico do governo federal. Essas famílias não foram contempladas com as casas. Isso até é uma discussão, a próprio senador Heinz agora, que está tendo lá no HBB, na reunião da ANVAT, é isso. Daqui a pouco nós temos que buscar um programa específico, mais um programa de habitação, justamente para retirar essas famílias, porque a gente sabe que o município sozinho, quando a gente fala de 60, 70 casas, é um investimento milionário que o município sozinho não tem como resolver. Mas diante de todo o cenário, de quantas casas estão sendo construídas, né, para a região, vamos pegar a cota 23, eu não sei se os municípios trabalham de repente chegar em cota 24, né, mas vamos pegar a cota 23, 60 famílias aqui em Lajeado. Em Estrela acho que foram 10, em Arroio do Meio nem precisou sair famílias, então não seria um número tão elevado assim para os municípios ficarem mais tranquilos. Olha todo o investimento, né? O Luiz Fernando fez uma matéria dias atrás aí com a Elisete, falando em 600 mil que a Prefeitura de Lajeado teve que investir somente nessas duas enchentes, né? É funcionários que tem que trabalhar e ficar de plantão, é caminhão que tem que tirar, é o incômodo para todas as famílias também. Mas a gente já está estourando até no horário, só queria aproveitar a tua presença aqui, Guilherme, para falar das associações de águas. Também tivemos a entrevista com eles aqui nessa semana, nesse mesmo espaço, e eles estão bem resistentes, né? Amanhã tem mais uma manifestação sendo marcada, eles não querem a cedência para a Corsã, eles querem permanecer, inclusive citaram até a possibilidade da Prefeitura municipalizar a água, que já tem alguns pontos também, que a Prefeitura é que faz esse abastecimento e que seria melhor do que a Corsã. O que a Prefeitura pode falar sobre esse tema? Vamos lá, só de forma breve, essa é uma decisão que eu vejo eles colocando a responsabilidade na Prefeitura, mas na verdade isso é uma imposição que vem de cima do novo marco do saneamento, aprovado no governo Bolsonaro. E quando a gente fala de água, a gente tem que falar de esgoto. O novo marco impôs isso, impôs metas, e a municipalização da água, a gente está municipalizando o esgoto também, e a gente está falando de 500 milhões de investimento. O município de Lajeado não tem capacidade técnica nem financeira de municipalizar a água e o esgoto. Inclusive, eu cito como exemplo, tá? Porto Alegre, principal município do Rio Grande do Sul, está concedendo a água, era municipalizada, e eles estão concedendo, fazendo o processo de concessão do demais, justamente porque o principal município do Rio Grande do Sul não tem capacidade de gerir e de fazer o investimento necessário. E essa é a tendência Rio Grande do Sul e Brasil afora. Então, nós entendemos a questão das associações. Ainda no governo anterior, o prefeito Marcelo na discussão do aditivo contratual, vem colocando uma série de exigências para que, sendo assinado o aditivo com a Corsã, haja um diálogo e um ressarcimento e indenização da Corsã junto às associações. Mas, infelizmente, hoje a opção legal
por normativa federal e estadual, o município não tem a possibilidade de escolher, vou manter as associações. Essa é uma lei que vem de cima e não cabe à caneta da prefeita, seja ela quem for, e em outros municípios a gente já viu isso acontecendo. Infelizmente, esta possibilidade ela não existe e também inexiste a possibilidade de municipalizar a água, porque ela até pode ser legalmente viável, mas ela é tecnicamente e financeiramente impossível, e a gente vê os municípios indo justamente para outro caminho por esse empecilho técnico. Tá certo, muito obrigada. A gente teria muitas perguntas de ouvintes também, a gente vai acabar encaminhando para a assessoria da prefeitura em função do tempo. Muito obrigada, Guilherme Tchê, vice-prefeito de Lajeado, participou conosco hoje aqui na entrevista. Obrigado e um bom final de semana a todos. Bom fim de semana. Vamos procurar ver com o próprio Tchê se a gente consegue pegar algumas respostas aqui para já trazer para os ouvintes depois.